O meu nome é Marina. E o meu é Dolores. E essa é mais uma edição do nosso videocast. Eu agradeço você que está nos escutando ou assistindo. Hoje a gente vai falar desse tema inescapável à gestão pública brasileira, que é a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. E a gente não poderia estar melhor acompanhada para falar disso, porque hoje o Radar IBGESP tem o prazer de receber a professora Tatiana Camarão. Professora, que alegria estar aqui com você hoje, a gente está muito feliz, né? E, por favor, se apresenta para o nosso público. Bom, eu que estou muito feliz, quero agradecer o honroso convite de vocês. Meu nome é Tatiana Camarão, eu sou diretora institucional do Instituto Mineiro de Direito Administrativo, estou como diretora e eu estou aqui para contribuir um pouquinho com esse tema, como você disse, tão importantes. Quero aqui cumprimentar vocês duas, Marina e Dolores, e fazer com que esse tempo nosso seja um tempo bem rico e que a gente possa realmente levar para aqueles que estão nos assistindo as informações que eles necessitam. Ótimo. Vamos lá, então. A Marina fala desse tema, a gente já trouxe ele em algumas oportunidades para o podcast, eu acho que essa não vai ser a última também. Em 2024, a nova Lei de Licitações e Contratos completou 3 anos. E do nosso lado, do IBES, continua havendo uma relevante dificuldade das organizações em aplicar os preceitos da lei. Eu queria saber, na sua opinião e com toda a sua experiência, a que fatos você acha que isso se deve? Assim, que dificuldades são essas que os órgãos estão encontrando? Bom, eu acho que, primeiro, ela é uma lei muito prescritiva em alguns aspectos e nós não tivemos ainda um grau de maturidade das organizações para compreenderem os comandos desta lei. Então, quando eu falo isso, o que eu quero colocar? Eu falo até recente, até dezembro de 2023, a maioria dos municípios, por exemplo, não sabe fazer um termo de referência. Sim. E o que acontece? Não dá para a gente entregar outras ferramentas, exigir outros documentos, procedimentos, se eles não estão conseguindo fazer o basilar. Então, nós precisamos entender que há que se ter esforços para que a gente faça com que essas organizações, principalmente aquelas com grau de maturidade inicial, elas tenham ali a capacidade de fazer o mínimo. E depois, com isso, e quando eu falo com isso, porque é uma curva de aprendizagem, então quando elas vão elaborando, conseguindo compreender a finalidade de cada documento, o propósito de cada procedimento, aí a gente vai avançando. Vamos para um ETP, vamos para um plano de contratação anual, vamos falar em análise de risco. O que não pode ser feito é a gente tentar exigir dessas organizações que da noite para o dia elas tenham toda uma estrutura orgânica adequada a esses comandos legais. Não vamos ter. E o que vai ser feito é só o cumprimento legal. São criações de documentos fictícios para dar áreas de legalidade, para poder atender os preceitos legais, mas não tendo o suporte, não tendo a finalidade que a gente espera da lei. Que é o quê? A governança que está sendo institucionalizada, instituída com a nova lei de licitações. Então, hoje é mais ou menos isso. Eu acho que a gente tem que perceber o grau de maturidade das organizações e os órgãos de controle precisam ter este olhar diferenciado para poder fazer as exigências e evitar o disfuncionamento daquilo que a lei nos trouxe e que é tão importante para a melhoria desse ambiente de negócio. Excelente colocação. Inclusive, nos bastidores a gente estava falando como mensurar esse grau, né, de maturidade das organizações leva muito a perceber a discrepância que a gente tem hoje no Brasil entre as variadas instituições, organizações. E quando a gente fala de discrepância no Brasil, a gente pode falar desse tema em muitos cenários, em muitas facetas aí da desigualdade brasileira. E eu queria justamente trazer esse tema pensando na nova lei de licitações e contratos, porque a gente sabe que agora a sustentabilidade é um princípio. E quando a gente acompanha as suas colocações, a gente vê que você traz muito a temática da sustentabilidade. E a nova lei de licitações e contratos, ela pensa não apenas numa sustentabilidade em termos ambientais, mas também sociais. Isso está acontecendo de fato hoje no Brasil? Veja bem, quando a lei, não vou falar antiga, né, a 8666, ela foi inserida no artigo 3º, Desenvolvimento Nacional Sustentável, nós tínhamos ali
o propósito de que as contratações, elas deveriam buscar a proposta mais vantajosa, a observância do princípio da isonomia e o desenvolvimento nacional sustentável. Só que nós não tínhamos na lei normas pragmáticas para implementar a sustentabilidade. A nova lei, ela traz o mesmo propósito, desenvolvimento nacional sustentável, mas ela prevê regras de sustentabilidade. Aí a gente tem que pensar, sustentabilidade, ele é um conceito plástico, ele é um conceito abrangente. Quando eu falo de sustentabilidade, eu falo de política, de inovação, de questão econômica, social, tecnológica, e a lei está repleta de dispositivos vocacionados a esse propósito. Então, a gente tem que realmente não pensar, esta contratação aqui, na hora que a gente está analisando, vamos colocar este ingrediente de sustentabilidade. Não é isso. A gente tem que partir da premissa que um planejamento da organização é feito para efeito de alcançar padrões de sustentabilidade econômicos, sociais, ambientais. Então, a gente vai prospectar isso no que eles denominam plano de logística sustentável. E a partir dali a gente vai desdobrando este plano, que é uma diretriz que é dada no plano, e você desdobra em resultados, nisso até preliminar, indicadores no termo de referência que vão ser aferidos na gestão contratual. Então, você tem toda uma lógica, é sistêmico. Sustentabilidade, ela não está localizada em um departamento, em um núcleo, públicas, né? Ela está presente em todas as unidades da organização, por isso que a gente fala é uma temática sistêmica, tem que ser pensada por todos, e há necessidade de nós compreendermos que há que se ter um plano macro que vai funcionar por um prazo maior e que ele se desdobra, portanto, nesses resultados, indicadores em cada contratação para efeitos de serem atingidos. Então, você está animada com o atual cenário? Você acha que temos mais possibilidades? Eu estou super desanimada. Super desanimada. E por quê? Porque eu acho que nós temos pouca capacitação sobre o tema, a cultura ainda não é uma cultura de sustentabilidade, a gente só muda a estratégia por meio da cultura. Então, você precisa trabalhar a cultura da organização para que você realmente atenda essa estratégia que você está fixando. E eu vejo hoje que não há um investimento para isso. Não há uma preocupação. Mal se tem núcleos dentro das organizações destinados a fomentar esta cultura. Então, nós temos ações isoladas que eles acham, às vezes, que elas são super sustentáveis e que isso resolve essa questão, quando, na verdade, é uma questão pontual e que morre nela mesma. Não temos como falar que estamos maduros e estamos avançando a passos largos, não. Mas nós estamos tendo, sim, alguma evolução, estamos melhorando nesses debates, nessas discussões, cada vez mais tratando desse tema. Antes era algo que nem se tocava nos assuntos, nos eventos, nos debates, e cada vez mais vem sendo fomentada essa discussão. Então, isso eu acho que vai levar a uma reflexão interna dentro das organizações. Eu tenho visto isso, assim, tem muito evento falando sobre o tema, dos grandes nomes da área, mas eu não vejo uma demanda por capacitação, nem consultoria. Se você for pensar na extensão do tema para dentro da organização, a gente não tem visto isso também, né, Marina? E se não é sistêmico, não é sustentável, né? Se é pontual, não é sustentável. Tem coisas bem pontuais, assim, eu vou comprar o papel. Exatamente. São coisas assim, eu vou fazer esse objeto aqui, que eu já sei um caminho sustentável para esse objeto, que aí sai bastante do foco. E às vezes você fala assim, vou comprar papel reciclado, né? E quando você vai ver, você tem que fazer todo um estudo dentro da organização, porque a impressora tem que estar adequada, você tem que dar uma capacitação para os servidores, porque esse papel, para determinadas finalidades, ele não é adequado, porque ele não as assinaturas não são, às vezes, legíveis com esse papel. Então, você tem toda uma funcionalidade que precisa ser introjetada dentro das organizações, e não pode ser da noite para o dia isso. Você tem que vir num processo de mudança de cultura, iniciando as ações, e que não são ações só pensando num aspecto tão isolado como isso. Elas são ações numa amplitude maior.
Não podemos também achar que sustentabilidade é só contratação. Sustentabilidade é a organização como um todo. E ela tem que ser pensada nesse aspecto. Então, eu percebo que as discussões começam, que os eventos têm colocado essa temática como destaque, mas nós estamos precisando avançar muito. A gente tem vícios de narrativa sociais, assim, muito fortes. Por exemplo, a questão da acessibilidade. Só se fala da rampa, sendo que a gente sabe que a acessibilidade é até a nossa atitude, formas de pensar, de contratar, enfim. Existem, inclusive, diversos tipos de acessibilidade. A gente pode até colocar aqui na descrição do episódio. E em termos de sustentabilidade, temos esses vícios de narrativa também, que é a questão do papel, que é... Tá bem limitado ainda o debate. Exato. Mas eu acho que a gente ainda vai avançar. Temos que é a única opção. Essa é uma... Eu acho que é igual eu costumo dizer, a gente precisa inovar. Inovar é melhorar, é aperfeiçoar esse ambiente de negócio. Então, não tem como retroagir. A gente precisa agora entender que a lei tem comandos, eles vão ter que ser atendidos. Inclusive, a sustentabilidade está como propósito das contratações, então não tem como realmente recuar desse propósito. Legal, mas eu concordo com você que enquanto a gente não conseguir avançar na questão dos artefatos, que é ainda uma demanda que ficou da antiga legislação, né, a própria redação do TR, que a gente vai falar com você um pouquinho no final do episódio, a gente não tem como ir para a sustentabilidade. Agora eu fico vendo as caixinhas, tipo assim, como que eu vou pensar, como que eu vou redigir meus artefatos, como que eu vou lançar uma licitação no mercado. É uma dívida velha, assim, da área de compras, né? A gente já fazia treinamentos desse tema no 8666 também, é que agora o arcabouço é um pouco maior. Mas eu ainda vejo que, pelo menos nas demandas que a gente recebe como instituto, é a ordem do dia. A pauta do dia é preparar as áreas requisitantes, preparar... Claro que poderia ser uma coisa acontecendo em paralelo, mas estou falando o que eu vejo hoje do mercado, né? Bem, você é mineira, certo? Não, capixaba. Você é capixaba, eu sou capixaba. Você é capixaba, mas mora em Minas Gerais. Moro em Belo Horizonte. E atua no Instituto em Minas Gerais. O pessoal costuma falar que eu sou mineira paraguaia. Aí eu falo, não, eu tenho 2 amores na minha vida, né? Que é o Espírito Santo e Minas. Então, os 2 já estão aqui. Não, mas bem-vinda ao clube do sotaque misturado. Porque aqui todo mundo tem sotaque misturado de mais de um estado. Eu sou Pernambuco, a Marina é Paraíba. Eu tenho sotaque de Paraíba. É Rio de Janeiro e São Paulo, então... Tá, então ela não é mineira, ela é capixaba. Mas ela mora em Minas Gerais, atua em Minas Gerais. E a gente trouxe uma reflexão sobre uma política que o Estado lançou para mensurar a integridade e a eficiência das compras públicas. E eu queria saber que impactos você vê nessa política estadual, né? E o que isso pode ajudar o país também nessa mensuração? Nós estamos falando de uma situação que foi lançada, até o Tribunal de Justiça de Minas foi precursor, eu participei desse projeto, que foi de mensuração da integridade. Qual que é a nossa maior dificuldade hoje? A gente contrata hoje as empresas e ela pode estar participando aí de uma denúncia gravosa, e você não tem como alijá-la do processo, porque ela ainda não foi condenada, não foi declarada inidônea, não foi impedida, não foi condenada num par. Então, essa empresa vai ser mantida no processo de contratação. E se ela se sagrar vencedora, ela vai ter o contrato dela formalizado. E aí? Então, nós criamos uma ferramenta, e a ferramenta consiste em encaminhamento para os contratados de um formulário para preenchimento, com 15 perguntas, e as perguntas são muito direcionadas. A empresa tem programa de integridade, tem código de conduta, os sócios já foram condenados numa ação de improbidade, a empresa já foi condenada por par, já foi impedida, Então, de acordo com aquelas questões, nós vamos ter um risco apurado do que ela nos oferece em relação à integridade. E aí, se ela tem um risco baixo, nós vamos adotar o manual de gestão e fiscalização de contratos, e o fiscal vai acompanhando dentro da sua rotina. Se o risco for intermediário, ela vai ter o manual sendo adotado, mais o acompanhamento de todos os cadastros que estão disponíveis e uma fiscalização um pouco mais presente. Agora, se o risco for elevado, até mídias negativas, fiscalização bem mais rígida, para efeito de um acompanhamento mais preciso. Então, esses programas, eles são importantes para poder atuar naquilo que a gente costuma deixar em segundo plano, que se chama gestão e fiscalização de contratos.
Então, a gente tem ainda aquela cultura de terminar uma licitação, eu costumo falar, opa, menos uma, né, uma licitação, quando na verdade ali começa um dos momentos mais importantes, que é gerir e fiscalizar contratos. Então, esse ponto da integridade que você citou é um ponto que a gente implementou e que todos os fiscais ficaram muito satisfeitos, porque isso demonstra uma diligência, demonstra um cuidado com a coisa pública e que a tarefa deles está sendo também voltada para esse propósito. Isso acontece assim que a empresa é vencedora da licitação. Assim que ela recebe modalidade, ela vai receber o questionário. E tira da subjetividade, né, a questão da falta de integridade, porque o IBGESP ele ministra uma série de capacitações, treinamentos, auxilia organizações a fazerem código de conduta e integridade, e o que a gente mais ouve dos profissionais há muitas situações em que integridade pode parecer um conceito subjetivo. Quando vocês estabelecem parâmetros de risco, de quando temos que ter um pé mais atrás ou não, quando está tudo parecendo dentro da conformidade, vocês trazem muito mais segurança para esses profissionais. Eu acho uma ótima iniciativa. Perfeito, é isso. É uma boa prática e foi muito valorada pela CGU. Tanto é que a CGU ela recebeu essa boa prática como referência aí para replicar. Tomara que tenha impacto nacional, né? Que todo mundo tenha acesso a ela. Também traz uma questão que a própria nova lei propõe, que é a continuidade do processo, né? Depois, entre a contratação e a execução contratual. Então, eles se encontram um pouquinho. Eu imagino que boa parte dos fiscais, gestores, confiam tanto como o processo foi executado, né? Como a empresa licitante venceu, que todos os atestados e certidões já foram verificadas, mas elas precisam também ter um fluxo de verificação contínuo. Talvez eu acho que o nosso problema maior é justamente isso. A nossa fiscalização, ela se resume num ateste de nota. No momento da contratação. Não, na nota, entrega, no recebimento. Nós não fazemos uma fiscalização, digamos, uma fiscalização condizente com aquilo que se espera de uma supervisão e acompanhamento de contrato. Então, quando você só parte da premissa que eles atestam a nota, a gente não tem aquele acompanhamento de resultado, de indicador, de meta, de qualidade, do cidadão usuário tendo o seu interesse verificado, tampouco as unidades tendo isso analisado. O que é observado é que há uma ausência completa de informações e dados ao final de um contrato para retroalimentar o sistema. Por que isso é importante? Porque quando você termina uma contratação, você tem que ter evidência e dado para levar à alta direção, aí o controle interno trabalha isso, esses dados e evidências, levar à alta direção para que ela possa verificar se aquela solução, se aquelas contratações que estão ocorrendo, elas fazem sentido para aquela organização, elas estão atendendo os interesses, a missão daquela organização. Então, a gente hoje vive uma deficiência dentro desse sistema e que precisa desses ajustes. E aí, partindo para um ponto que a gente começou a conversa, eu queria ouvir mais sobre ele. Você tem um livro recém-publicado sobre termos de referência, né? Recém não, gente. Esse livro é de 2002. Mas esse veio uma republicação dele. Porque mudou de editora aí. Isso, republicou. Então, republicou, começou a atualizou isso. Tem um atualizado agora. Esse é o mesmo, só que ele era para ir para a 7ª edição. Tá, e aí você atualizou nos preceitos da nova lei de licitações. Tá. Que continua sendo ali um dos artefatos mais importantes para as internas de uma licitação. Isso. Ainda mais quando você tenta entender o que precisa de TP e o que não precisa. Então, o TR ali, ele sempre tá presente, né? É impossível você listar sem o TR. Então, eu queria saber que conhecimentos dessa obra você destacaria para quem está nos ouvindo. Bom, gente, termo de referência, para mim, é o coração da contratação. A gente costuma falar que ele tem um DNA da contratação. E essa metáfora, ela tem razão de ser, porque nesse documento estão as principais informações de uma contratação. Tatiana, e o ETP? Não, o ETP você vai estudar a solução. Agora, o TR é que me traz ali todas as informações que aquela contratação precisa conter para ela poder fluir da melhor forma possível. Porque o êxito da licitação está umbilicalmente ligado a esse momento aqui. E um TR mal feito, ele compromete totalmente a minha contratação. E o que eu acho que é fundamental hoje no TR, para mim, os dois elementos que são os dois elementos mais sensíveis, aliás, todos são sensíveis, mas eu acho que os dois que são mais expostos a erros, é a especificação do objeto. Essa especificação do objeto, eu acho
que é algo que precisa ser muito... Tem que ter uma atenção ciosa dos gestores. Os gestores não se preocupam, eles acham que especificar um objeto é algo simplório, quando na verdade ele precisa ser muito bem especificado para não termos um equívoco de entrega. E também a questão da pesquisa de preço. Eu acho que eu não consigo compreender pesquisa de preço em ambiente público, não há quem me faça compreender. Eu acho isso uma das questões mais desafiadoras. Nós não temos profissionais que tratam de estatística, nem ambiente estatístico dentro da organização. Fazemos lá, eu falo que de forma amadora, uma coleta de preços e vamos fazendo sacrifício. Cada vez mais é um desafio, uma coisa que eu não consigo entender. Não há quem me fale, olhe no portal, o portal que me compra lá para o Exército mais de 10 mil unidades, uma prefeitura utilizar um portal que vai comprar 10. Então, assim, não, mas o portal é a referência, mídias especializadas em que você vai contratar e não tem instalação, não tem frete, não tem pagamento depois de 60 dias. Confundir, como eu digo, catraca de caminhão com conhaque de alcatrão, sabe aquela coisa? Não tem nada a ver. E você coloca a pesquisa, porque você tem que ter a pesquisa. E é uma exigência legal. Quando, na verdade, o que nós teríamos que ter? É do governo federal, ele mapeando esse Brasil inteiro, pegando uma instituição de ensino superior, que a gente tem aqui na USP, nós temos na UFMG, paga essa instituição e faz o mapeamento dela, não é que dá pra gente a inflação, ela que dá as informações, manda ela mapear esses valores todos, dê o valor de mercado pra gente de forma mais assertiva, com tratamento estatístico, não, coloca lá as unidades que não tem qualificação quase sempre para fazer esse tipo de pesquisa. E que paralisa muito o processo. O processo fica literalmente delongado, porque você precisa ter essa pesquisa e hoje o fornecedor não quer mais dar pesquisa, não quer participar em função das últimas condenações, então o negócio virou tal caos, tá caótico, então é um dos elementos mais sensíveis para mim. É lógico que eu posso citar tantos outros, mas dentro do tema, porque todos eles têm a sua importância, mas esses dois elementos, eles são muito preocupantes. Mas você não acha que a nova lei trouxe um ambiente um pouco mais seguro de fazer pesquisa de preço? Pelo contrário, eu acho que ela não precisava ter sido descritiva no artigo 23. Por quê? Porque a pesquisa que está lá, o roteiro, foi retirado da instrução normativa. Sim. Número 5 e depois do número 7. Então, o que eles fizeram? Pegaram a instrução e colocaram. Quem disse que eu, enquanto governo de Estado, quero aquela instrução? Você tem, por exemplo, um regulamento do governo do Estado da Bahia, em que um dos elementos de pesquisa, ele fala, olha, se você não conseguiu pesquisar, que você pegue, então, aquele valor que você hoje pratica, aplique o reajuste que serve para ser sua pesquisa. Eles elegeram esse método, que eu acho excelente. Se eu não conseguir nenhuma fonte, se eu não estou conseguindo fazer o meu mapeamento... Que dá para usar use o teu próprio preço. Esse parâmetro dá para ser usado no ETP, né? Pelo menos. Que a pesquisa de preço do ETP ficou um pouco menos regulamentada. Não, porque você testou solução. No ETP você não faz essa pesquisa. Mas tem que colocar em um dos itens um orçamento estimado. Então você poderia usar uma solução. da tua solução. Da tua solução. Então é só a sua solução ali. Então a sua solução que você já adota, você já tem o estimado. Já tem o estimado com inflação. Então você já aplicou. Agora, as outras soluções, você não precisa fazer aquela pesquisa toda detalhada, que é exigida para o TR, de acordo com o artigo 23. Então, hoje, o que eu vejo? A gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente está... Sabe o que vai acontecer? Nós vamos começar a ter reclamação dessa Lei 14.133, mais do que a 8.666. Por quê? Porque a gente tem exigências hoje, que são exigências que não vão ao encontro do que deveria estar ocorrendo, que são exigências que estão sendo utilizadas de forma inadequada e que, com isso, está se criando uma resistência e mais governança que é mandatória na lei. A exigência de documentos e procedimentos desnecessários está na contramão de governança. E nós estamos fazendo exatamente isso, exigindo o que é desnecessário. Nós não estamos adotando o que é mandatório na lei. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Apesar de você estar descrevendo esse cenário muito desafiador, foi um alento, uma parte do que você disse. Uma parte só. Não, a solução proposta da gente trazer o quê? O saber acadêmico para a gestão pública. A gente
sabe que a gente precisa ter uma gestão baseada em evidências, isso é cada vez mais salientado, mas a gente vê uma distância muito grande, às vezes, do saber acadêmico, desse saber científico tão valoroso e que está nas universidades, que muitas vezes não chega ali para o gestor público. Então é um alento pensar que tem gente pensando nisso e ecoando esse discurso, essa narrativa, porque ela é essencial, de fato. Eu vou fazer uma vírgulazinha aqui. Porque o que eu acho? Eu acho que a academia está precisando aproximar da prática. Uhum. Eu acho que a academia é importantíssima. Ela é importante, porque ela é o ser pensante, às vezes, ali pra gente, para orientar. Sim. Mas ela precisa entender a prática. Uhum. Ela está precisando ver como é que é o operacional. Porque hoje, o que é a licitação? Ela é muito mais gestão, em alguns aspectos, do que o jurídico. Uhum. Então, às vezes, vem aquela discussão, o ETP é jurídico ou é instrumento de gestão? Ele é um instrumento de gestão, tanto é que ele pode ser reformulado, ele pode ser reavaliado, ele pode ser refeito. O TR também são ferramentas de gestão. E aí a gente precisa ter o jurídico dando suporte para a feitura de algumas orientações, súmulas, e dentro desse ambiente nosso é formidável. Mas eu vejo hoje que quem está, às vezes, na academia nunca esteve no operacional de uma contratação. E aí vem um entendimento totalmente distoante. E isso vai refletir nos tribunais, isso vai refletir nos órgãos de controle. Por quê? Porque eles têm como base os livros dos doutrinadores que não têm a vivencialidade daquele Foi dia mais ou menos a razão da fundação do IBGESP. A gente pensava, o grupo que fundou o IBGESP foi um grupo de servidores públicos, pensando nisso, assim, vamos usar os doutrinadores, né? Vamos usar essas referências, mas vamos pensar em quem já fez uma compra pública, quem já preparou um orçamento, um planejamento estratégico, né? Quem está lidando com isso no dia a dia. E eu acho que esse é um tema tão distante da academia quanto é da população. Até quando está debatendo corrupção, escândalo, parece que as pessoas nem sabem o que é compras públicas, na verdade. Então é um tema que eu queria muito que ecoasse em todas as áreas, né? Na academia. Sim, tem que unir teoria e prática, né? Precisa fazer esse movimento. Mais do que nunca essa área. Eu acho que essa área você precisa de ter prática. Ai, com certeza. Precisa entender. A questão clássica da ciência política brasileira é a discrepância entre leis e costumes, né? Que as leis, na prática, elas, quando são costumeiramente aplicadas, não acontecem necessariamente como está escrito. E talvez, se a gente conseguir, né, reduzir essa distância tão grande entre a academia e o saber prático, a gente consiga também reduzir a discrepância entre leis e costumes. Tatiana, um prazer muito grande te receber é todo meu, aqui. Foi uma delícia, foi muito bom estar aqui com vocês. E, mais uma vez, quero parabenizar a iniciativa e desejar sucesso e sigo à disposição. Espero que um abraço aqui para todos que estão aqui nos assistindo. Sim. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima.